Olá pessoal, estamos aqui na Praça da Liberdade para perguntar à turma que veio ver o Lula se eles acham que a Venezuela é um exemplo de democracia ou se eles acham que o Petrolão fez bem para o Brasil. Então me diz o que você acha do Bolsonaro ter comprado o apoio de parlamentares através do orçamento secreto? A questão da corrupção nesse governo atual é um problema porque nós não vemos a repercussão necessária na imprensa. A corrupção ela está instalada nesse governo de uma forma como nunca vimos antes nesse país. Com certeza. E me diz, você acha que comprar o parlamento através do orçamento secreto, além de corrupção, não se encaixa como uma tentativa de golpe de Estado, já que o executivo está tentando subverter o legislativo? Acho que mais do que Desculpa, vamos ter que começar de novo aí. Tudo bem, tá tranquilo. Vamos começar de novo. Me fala agora, o que é que você acha do Bolsonaro comprar apoio de parlamentares com orçamento secreto? Então, isso vem desde a época do governo Fernando Henrique, quando comprou o segundo mandato. Isso é uma doença que precisa acabar. O sistema político não ajuda. E agora, nunca antes se viu um problema tão absurdo e tão intenso quanto foi agora, dessa vez. O mensalão ele também foi o mesmo tipo de esquema, não foi? Então, o mensalão foi o mesmo tipo de esquema, uma compra de apoio parlamentar por conta do sistema político de presidencialismo de coalizão. Foi porque o governo era corrupto, né? O governo corrupto, o governo naquela época eu acho que foi muito mais uma necessidade de fazer... Pagar a propina? Não é pagar propina simplesmente, é comprar apoio parlamentar. Dessa forma, concordo com você, houve corrupção lá atrás, por conta do mensalão, mas nunca nos moldes do que está aí. Eu acho, inclusive, que o sistema político leva a isso. Agora, dessa forma, sinceramente, eu nunca tinha visto antes dessa forma. Subverteram o sistema, subverteram a legislação eleitoral, puseram o processo de teto de gastos. Isso aí foi pro lixo. Sim, acabaram com o teto de gastos, que inclusive acabar com o teto de gastos é promessa até do governo do PT, não é? Mas não dessa forma, é sob a lei, entendeu? Então tem um jeito certo de destruir o teto. Não é o jeito certo de destruir o teto. Durante os governos do PT, o teto de gasto, o superávit primário foi feito todo o tempo. Eu sei que tem pegadinha nessas perguntas suas aí. Houveram problemas, tanto no superávit quanto na área econômica. O PT teve muitos problemas, igual o Bolsonaro está tendo. Bolsonaro está entregando para a gente inflação de 2 dígitos, igual foi no governo da Dilma, não é verdade? Sim. Como é que a gente resolve esse problema? Porque eu vejo Lula e Bolsonaro muito parecidos. Eu vejo que a gente vai continuar tendo os mesmos problemas. Vai chegar dia 1º de janeiro e o que vai acontecer? Gasolina vai estar alta, não importa quem ganha a presidência. Não, desculpa, aí eu discordo. Porque a política de preço da Petrobras não vai ser a mesma. Não vai, porque nunca foi. O barril de petróleo estava $140 e a gasolina estava $2,80. O mercado o mercado internacional comandando os preços, é só tirar dinheiro da população e levar para os acionistas da Petrobras. Que fazem parte da população também, né? Você não compra ação da Petrobras, não? Eu tenho ação da Petrobras. Mas você não é milionário. A minha forma de enxergar a função social da Petrobras é outra. Não pode ser dessa forma. Entendi. Então, me diga, você acha que o esquema de propina instaurado na Petrobras fez bem pro Brasil? Não, mas isso começou muito antes do governo Lula. E o Lula continuou, não foi? Continuou. E é errado continuar, né? É errado continuar. E o Bolsonaro fazendo orçamento secreto, rachadinha? Pior ainda, né, não?
que você acha da gente pegar o Lula e o Bolsonaro e colocar os dois presos na mesma cela? Com toda a dignidade humana, não tô falando pra trancar numa masmorra, mas botar os dois numa cela, porque bandido tem que ser preso e não governar. Prefiro Lula livre e Bolsonaro na cadeia. Mas o Lula também cometeu crime. Valeu. É nóis. Acham? O esquema de propina na Petrobras, ele fez bem pro Brasil? O esquema de propina não faz bem para ninguém em governo algum. Só que no governo do PT você tinha liberdade de investigação. Nesse governo tem sigilo de 100 anos. O Bolsonaro, ele tá aparelhando a Polícia Federal, ele tá fazendo coisas que o PT não fez realmente. Tá roubando e tá aparelhando a polícia e colocou um procurador-geral da República, o Augusto Aras, que tá engavetando tudo, é um vagabundo. Mas me digam, o que vocês acham de quando o Lula falou que ia manter o Aras na PGR? Eu acho que falta pressão popular para abrir os olhos dele, para a gente não cair no erro de aparelhar. E colocar um procurador que não vai engavetar, mas vai fazer justiça e investigar o que é o papel do Ministério Perfeito. Público. Eu gostei disso, é uma oportunidade. Vamos fazer um compromisso aqui nós três. Não importa quem for o presidente eleito, a gente vai ficar de olho e vai denunciar tudo que tiver errado. Vamos fazer pressão. Não importa quem for, vamos fazer Não pressão? importa quem Toca for, aí? Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto, isso aí, pessoal. Valeu. Vamos andar. Beleza. Pessoal, o que vocês acham do modelo democrático da Venezuela? Eu acho terrível. Ainda bem que no nosso país não é igual a Venezuela. Inclusive, Bolsonaro está querendo transformar isso aqui numa Venezuela. Bolsonaro Mas nós enchendo não de vamos deixar. milico no governo, comprando o parlamento com propina. Isso aí tá certo ou tá errado? Eu acho errado o que Bolsonaro fez, que comprou o Centrão. Comprou o Centrão. Ele Orçamento já- secreto. Ou seja, ele já transformou isso aqui numa Venezuela, porque já tá tendo a fila do osso, velho. Verdade. Você tá sabendo? Eu tô sabendo. E o mensalão, Então, que também é o mesmo esquema. O mensalão, eu não sei se você sabe, o que está acontecendo agora, o mensalão é uma copiazinha do que está acontecendo agora. O que tá acontecendo agora Bilhões, veio depois. Então o bilhões. mensalão é o original, o de hoje é a cópia. Bilhões, presta atenção, pro fundo secreto, que determinou 100 anos de sigilo. O que é isso? É verdade. 100 anos de país é sigilo esse? no cartão corporativo do presidente, 100 anos de sigilo nos documentos de vacinação. Um governo tem que ter transparência, não tem? Eu acho que tem. Inclusive, por que ele pôs 100 anos de sigilo? Porque tem crime, com certeza. Simone Tebet já falou que o atual esquema de corrupção talvez seja o maior esquema de corrupção do planeta. Palavras da senadora. É possível, porque agora esse posto de maior esquema de corrupção é do Petrolão, não é? Com certeza. Tinha essa acusação que não foi conseguida ser provada. Foi provado, o dinheiro foi até recuperado, teve gente Foi presa. não, quem tá para ser preso era por acaso o procurador da República, Deltan Dallagnol, que Que desviou. candidatou para ter o foro privilegiado. Deltan Dallagnol foi obrigado a devolver dinheiro que ele estava fazendo um fundo paralelo para a campanha política, que é o que está acontecendo. Então você não gosta do Deltan, mas você gosta do pessoal que roubou o dinheiro? Eu não gosto. Eu também não gosto, não tem valor nenhum no Deltan. A questão não é gostar ou não gostar. A questão é o que se prova juridicamente. O que eu gosto ou o que eu não gosto importa pouco. O que conta é o que eu posso provar juridicamente. Não foi provado, o Supremo declarou que não houve. O Supremo declarou incompetência da vara de Curitiba. O que acontece? Depois de 5 anos do processo correndo a olhos vistos, eles resolveram do nada que a vara competente era de Brasília. Eles não julgaram o mérito, né? Eles julgaram a forma. Eles julgaram a forma, o mérito ficou para Justiça de Brasília fazer e eles não Aí prescreveu. Não, e eles também não encontraram elementos para... Na verdade, em Brasília o que acontece é a prescrição, porque no Brasil tem essa loucura da prescrição, né? Você consegue roubar, matar, fazer o diabo, mas se você enganar a justiça por alguns anos, você fica livre. A prescrição é uma vergonha, não é? Falar. Não, mas aí não é Brasil, é sistema jurídico. O sistema jurídico ele é feito para ser observado. Esse é a democracia do sistema judiciário. O que acontece? Se você não é que você enganou a justiça, se você tem os elementos e para a justiça não te culpabilizar... Tipo um amigo no STF, ou então um cara que o Bolsonaro indicou pro STF, que é o Cássio Nunes, que livrou a barra do Lula justamente porque era interesse do Bolsonaro, não era? Mas deixa eu fazer só uma perguntinha, que Por nós favor, estamos com pressa. eu sei, eu também Você falou com a gente sobre Venezuela, sobre não sei o quê.
E o que vocês acham do orçamento secreto dos milhões para comprar o Centrão? É um crime. Vamos aproveitar e vou falar o que eu acho. Eu quero que o Bolsonaro seja preso. Ele tem que ser enjaulado, tem que ir pra cadeia. Lula vai ser eleito e Bolsonaro vai Eu ser queria preso. os dois presos, porque os dois cometeram crime. Valeu. Democracia é isso. Falou, É isso aí. jovens. Bom, vamos lá. O que você acha do Bolsonaro fazendo tráfico de influência pro filho dele enriquecer, ganhar carro, mansão, aquela vagabundagem toda? Eu acho lamentável, tanto é que a gente está aqui para poder combater esse... Uhul, Lula! Moça, eu não contenho. Pra gente combater esse governo do Bolsonaro, fascista, antidemocrático. Uma vergonha, né? É uma vergonha. Você falou antidemocrático, eu gosto disso, por causa do seguinte, o Bolsonaro, ele também está usando o orçamento secreto para comprar apoio dos parlamentares. Isso não é uma maneira do Poder Executivo subverter o Legislativo e assim acabar com a tripartição dos poderes e dar um golpe? Com certeza, não tenho dúvidas disso. Sem investigação também não há corrupção, né? O pessoal fala que Lula é ladrão, mas nós vamos aguardar aí na hora que acabar as eleições. E esse negócio aí de tráfico de influência para favorecer o filho, comprar o Congresso com propina e etc., isso não te lembra um outro governo que teve por aí? Você está recordando de qual governo? Do governo Lula. Mas o governo Lula teve... Eu faço vistas grossas ao governo de Lula, reconheço todos os problemas que o governo de Lula teve, mas neste momento eu considero que o governo de Bolsonaro é uma ameaça muito maior. Você acha que o Lula é um mal menor? Então vamos fazer um compromisso? Mas eu ainda acho que Lula... eu não me considero que o Lula é um mal menor. Eu considero que Lula é o melhor candidato para ser eleito no momento, não tenho dúvidas disso. Que Lula, não acho que ele seja um mal menor, não. Acho que Lula errou, teve os problemas dele, não faço as vistas grossas, tenho minhas críticas ao governo de Lula, mas ainda considero que a justiça social do governo de Lula, o Bolsonaro, para mim, vai muito além de uma corrupção que as pessoas tentam esconder do governo de Bolsonaro, 100 anos de sigilo, que você já falou. Entendi, tudo, perfeito. Mas vamos fazer um compromisso aqui, então. Não importa quem foi eleito, se tiver crime, a gente vai pra rua denunciar? Com certeza. Fechou? Toca aí? Fechou. Tamo junto. Valeu. Então, meu amigo, me fala uma coisa. Você acha que o esquema de propina instaurado na Petrobras, ele fez bem pro Brasil? Olha, eu não sei dizer muito bem, porque, olha, aconteceu muita coisa e também, tipo, apesar de tudo, acabou que melhorou as coisas. O Lula em si, ele não estava participando exatamente do esquema. Tem certeza? Porque ele recebeu um monte de benefícios. Recebeu sítio, triplex, 14 milhões mais ou menos em pagamento por palestra, isso aí, né? Então, mas apesar disso, ele foi acusado disso, mas depois ele foi absorvido. Na verdade, não. Isso aí é uma questão processual mais complicada, mas vale a pena falar. Sim. O STF decidiu, depois de 5 anos do processo rolando, publicamente o STF decidiu que a vara competente não era de Curitiba, era de Brasília. Mesmo depois do mérito ter sido julgado tanto pela vara de Curitiba, tanto na segunda instância no TRF4. Então, o Lula foi considerado culpado no mérito, ele tanto foi preso, mas aí, o que aconteceu? Ele foi liberado porque o STF fez uma manobra para dizer que a vara era incompetente, né? Foi isso. Sim, sim. Mas apesar disso, tem muitas coisas também que agora estão piores do que antes, em compensação. E eu acho que isso tem a ver muito com o fato de que o governo do Bolsonaro acabou que foi, de pouco em pouco, foi prejudicando isso, o que o Lula tinha feito, e agora temos que tentar fazer com que esse processo seja reverso, ou seja, tentar recuperar o que a gente tinha conseguido antes, porque o Brasil ele tinha melhorado com isso, a economia estava prosperando. Na verdade, a gente estava numa crise sem precedentes com a Dilma e inflação de 2 dígitos. Tava ruim, não tava? Tava ruim, sim. Mas apesar disso, tava gerando emprego ainda. O emprego tava indo de forma devagar, mas a gente tava conseguindo essas coisas. E eu acho que se isso continuar assim, a gente consegue gerar mais emprego ainda e recuperar essa inflação, diminuir ela. Isso é fácil de explicar. O governo estava gastando dinheiro que não tinha com obras, com questão de infraestrutura para tentar criar o pleno emprego. Isso aí é uma manobra econômica que já foi tentada milhões de vezes. Aliás, milhares, né? Milhões seria uma hipérbole. Mas já foi tentada centenas de vezes e nunca deu certo. Sempre acabou em crise. O que dá certo principalmente é a estabilidade institucional. Sim. E o PT estava acabando com isso, igual o Bolsonaro está fazendo. O que eu estou querendo chegar aqui é o seguinte: Lula e Bolsonaro são muito mais parecidos do que o povo vê normalmente. Sim. Eles
roubam igualmente, fazem tráfico de influência para favorecer a própria família, né? O Lula com filho, o Bolsonaro com filho. E a gente pode falar também o seguinte, os dois compram o Congresso, não é verdade? É verdade, sim. E a gente tem que agora, a gente não pode analisar para ver quem é o melhor, a gente tem que analisar para ver quem é o menos pior, porque os dois são muito parecidos em ambas instâncias. Tipo, não tem como diferenciar um do outro, porque os dois têm pontos muito parecidos, coisas muito iguais. Perfeito, então vamos fazer um compromisso aqui, não importa quem ganhar, se tiver crime, corrupção, vagabundagem, vamos pra rua derrubar? Vamos. Tamo junto? Tamo é junto. nóis? Sim, sim. Valeu, cara, prazer. O importante é isso.